Oi, Rosinha, primeira a chegar. Boa tarde, pessoal. Oi, Camila, tudo bem? Hoje a minha convidada, representando o Sudeste, nós tivemos essa ideia de fazer um bate-papo bem gostoso entre educadores da semana e eu escolhi um educador de cada região do Brasil. A gente acaba fazendo muitas amizades virtuais aqui pelo Instagram, isso é uma coisa muito rica e a gente não perde por nada, como diz a Rosinha, é uma troca que a gente não perde por nada, é muita riqueza. Então hoje eu vou chamar a Selma, do Instagram Sala de Aula Organizada, uma pessoa muito querida e ela já chegou por aqui. Vamos falar oi para Selma. Oi, Stephanie. Selminha! Oi, Bê, tudo bem? Como vai você, seus seguidores, todo esse pessoal que Tudo, está aí nos acompanhando, todos bem, com saúde? graças a Deus, né? Todos em casa. A gente está torcendo para que isso tudo passe logo e que a gente consiga Isso. fazer um grande movimento na educação, né? Estamos Amém. todos passando esse aperto aí, mas essa união também está fazendo muito bem para a gente, né? É Nós não verdade. somos Nós não somos nenhum, né, expert em nenhum assunto, mas quando a gente ouve, né, pessoas vivendo a mesma coisa que a gente, conseguimos compartilhar dessas angústias e compartilhar nossas ideias, isso com certeza acalenta o coração de muita gente, né? Então, é uma doação de tempo na quarentena que eu acho que está sendo muito positiva, né, Selma? É verdade, sim. Muito aprendizado, muita coisa boa acontecendo, muitas aprendizagens, tem demanda para todo lado. Se a gente quiser aprender, essa é a época, né? É só escolher. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo assim: ai, mas tem live demais. Eu falei: façam escolhas. Tem live Isso. demais, mas tem muita gente querendo compartilhar, tem muita gente querendo doar tempo, muita gente querendo participar. Então, assim, não vamos reclamar de coisa boa que está acontecendo, né? Porque as É, pessoas estão doando seu tempo. É só a gente sim, fazer sim. escolhas, né? É verdade. E a ideia é doar o tempo em benefício do outro mesmo, Um né? Para benefício do compartilhar o outro. que a gente sabe. Porque eu com certeza aprendo muito. Eu estou aprendendo demais a cada conversa que eu tenho aqui, perdendo os medos também, tendo mais coragem Sim. de falar. Poucas vezes eu aparecia aqui no meu Instagram, deixava só a corujinha rosa aparecer. E agora está Verdade. sendo um exercício, né? Está sendo um exercício de falar ao vivo, de participar. Convidei os alunos da faculdade hoje. Espero que Que estejam por bacana. aí. Ah, que coisa Selma, boa. fala um pouquinho primeiro para o pessoal sobre o seu trabalho, onde você mora, né? O que, que você faz. Conta um Tá. pouquinho para nós. Então, primeiro eu quero agradecer você, Betânia, pela oportunidade. É, sim, um privilégio, né? Representar as colegas do meu estado e dizer sobre a educação infantil em especial, que, como eu digo, é o meu berço, né? Eu sou professora de educação infantil em rede pública municipal, mas atuo também como formadora de professores. Minha turma é uma turma querida, né, de crianças bem pequenas, numa escola que eu gosto muito de trabalhar, aqui na cidade de São José dos Campos. Então, eu sou do Vale do Paraíba Paulista, moro aqui. Ah, coisa. E tá pertinho de mim, né? Pertinho, Bê, um instantinho. A gente só não se viu ainda, não é verdade? Mas não foi por falta Olha, de é, oportunidade nem vontade, né? faltou um pouquinho para a gente se encontrar. A Selma estava a caminho de Ouro Preto, passou em Isso, Bependi para conhecer e por pouco a gente não se falou. Mas vamos ter verdade. oportunidade, eu tenho certeza. É verdade, é isso mesmo. Não, não tiro isso da minha meta. É, ô Selma, fala um pouquinho então do nosso assunto que a gente já estava discutindo, né? Em relação à educação infantil, que eu acho que é o segmento da educação que está assim
precisando um olhar mais atento nesse momento. Né? A gente vê assim, o ensino superior já com passos dados em relação ao ensino à distância, os alunos são mais independentes, né? O ensino médio também, o aluno que está focado, que tem suas metas, ou seja de vestibular, de concurso, seja lá o que for, o aluno sabe que se ele estudar, ele dá conta, né, das suas metas. Ensino Fundamental 2 também tem essa facilidade do adolescente optar ou não para fazer a aula, mas lógico, ele vai participar de alguma maneira. Agora, esse universo da educação infantil, né, conta pra gente um pouquinho, como que estão as suas vivências, o que, que você pensa a respeito desse período de quarentena e os nossos pequenos, né, do nosso Brasil. É verdade. Bem, aqui no Sudeste, a grande maioria das cidades iniciaram assim o isolamento mesmo e pararam as aulas depois do dia 15, por volta do dia 16, por aí, na segunda quinzena. Alguns estados pararam no dia 5, no comecinho de março. Mas aqui na minha região, Vale do Paraíba, enfim, grande número de cidades que eu tenho contato com algumas professoras, pararam depois na segunda quinzena. E aí, então, foi aquela luta, né? Para que o professor descobrisse alternativas dos seus alunos, né? Então, a gente viu que escolas privadas, né, grandes sistemas de ensino saíram na frente, porque eles têm uma estrutura física, material, mais organizadas, vamos dizer assim. E algumas escolas públicas tiveram que conseguir aí, no meio do caminho, achando seus caminhos, né? Suas alternativas mais fáceis e depois não desistiram de buscar alternativas mais organizadas, mais elaboradas. O fato é que, assim, a gente entra num dilema importante da gente conversar, né, Bê? Porque a educação infantil, ela é de cunho interativo. A educação das crianças bem pequenas e pequenas se dá por meio da interação. Não tem outro jeito, né, de educar crianças bem pequenas e pequenas, senão na interação, né? Elas aprendem por meio do brincar, aprendem pelas interações com o ambiente, com o espaço, com os adultos que estão com ela, com as demais crianças, com os materiais que estão disponíveis, enfim. E o que fazer agora, então, se não estamos mais juntos, né? E o muito interessante, a gente ver, assim, um maravilhamento, né? Eu posso dizer do meu orgulho de tantos professores, milhares de professores do Brasil afora, não só da minha região, que se dispuseram a aprender de todas as formas, né? Muitos recursos, usar a tecnologia da informação a seu favor para estar dentro da casa das crianças, né? Eu conheço muita gente que sequer fazia vídeos. Eu recebi muito. Eu também. Pois é, duas. Eu muito pouco. Eu recebi muitos relatos de amigas queridas assim, falando: Selma, eu estou gostando tanto de fazer isso. Como é bom eu ver minhas crianças, né? Eu não sabia que eu tinha essa capacidade. Nossa, eu estou me descobrindo. Então, assim, esse lado da tentativa, né? Desse refazer, né? Dessa profissionalidade do professor é um despertar muito importante, que a gente não pode deixar de citar, né? E mesmo fazendo algo que não se fazia antes, porque ninguém sabia como fazer, isso é incerto, até hoje é incerto para todo mundo. Acontece que a gente acabou voltando. Houve casos de... Bem, nós não sabemos como fazer essa interação. Como é que a gente vai fazer, então? Então, vamos voltar àquilo que a gente já sabia fazer. Então, algumas situações de enviar tarefas para casa, enviar propostas e atividades que as crianças fizessem, mas de um jeito diretivo. Porque como fazer, né? Então, isso aconteceu também. Muitas propostas. Mas, ao mesmo tempo, me deparo, e você deve ter visto também, com a angústia desse professor. Esse professor comprometido, esse professor que estuda, esse professor que sabe que a criança aprende por interação e está lá precisando mandar uma atividade pronta
né? Para ele simplesmente reproduzir. Então, foi uma situação assim que muitos professores viveram. Eu presenciei muitos É, relatos de professores assim, né? E aí, assim, você vê as mães de um lado preocupadas, né? Que se as crianças da educação infantil não fizerem alguma coisa, alguma tarefinha, meus filhos vão ficar atrasados, né? é, Também tem isso, também tem esse outro lado. E assim, a gente tem essas duas realidades. Entre a professora desejando que a família entenda o quanto estar junto com as crianças em interação é mais importante do que ela preencher papel, né? E também o outro lado de que era necessário muitas escolas, né, precisando cumprir o conteúdo, né, determinado dentro de um sistema didático ou dentro de um próprio currículo, uma proposta curricular, um plano de ensino, enfim, né? O fato é que, isso. assim, né, de um lado ou do outro, o que a gente destaca é professores estão dentro das casas das crianças. E Então, esse é o maior ganho, né, B? Porque na tentativa de estar lá, de vencer esse medo, essa vergonha, essa, né, de solidificar nessa incessante busca de fazer melhor, né? Amanhã eu vou fazer melhor, amanhã eu vou colocar um papel aqui atrás para ficar mais bonito, para as crianças é, interagirem melhor, né? Amanhã eu vou pegar um boneco do meu filho para poder brincar aqui com eles. Amanhã eu vou pensar num outro jeito. Então, assim, professores estão realmente com vontade de fazer, né? Com vontade de fazer. Selma, Muitas vezes. uma coisa que me chama muito a atenção nesse período é quem está aproveitando a oportunidade de crescimento está ganhando demais. E eu falo Sim, isso dos professores e também das famílias. isso Algumas mesmo. famílias compraram essa ideia de que existe muito aprendizado em casa, em coisas simples, Isso. né? Atividades diárias da criança, que muitas vezes a gente vê uma criança super estimulada, chega na escola muito sabida, mas não amarra o próprio tênis, não sabe dobrar a toalhinha do seu lanche. Enfim, essas coisas que geralmente tem alguém fazendo por ela. E eu penso, Isso. agora é o momento da gente desenvolver outros tipos de habilidade nessas crianças. E Sim. as famílias que estão sendo espertas e estão podendo, né, com o suporte das professoras, porque não só em grupos de escola, mas em outros grupos que a gente faz parte, eu imagino que isso aconteça no Brasil inteiro. A gente recebe Sim. muita sugestão. A gente recebe, às Isso. vezes, uma voz gostosa contando história. Então, vamos juntos ouvir essa história, vamos aproveitar esse momento. Deita aqui no meu colo. O que você entendeu da Isso. história? O que você imaginou? Quer dizer, é um momento riquíssimo. Né? Não dá para fazer como a professora, mas não precisa ser igual a professora. Faz o seu jeito. Seu jeito de É, mãe, né? O seu jeito de pai. Então a gente fica assim, vamos aproveitar, né, o que é tem de bom verdade. nesse momento agora, assim como nós. Nós não podemos atuar da maneira como gostaríamos. Hoje eu chamei todos os alunos da faculdade e falei, quero ver todo mundo interagindo, é super importante isso para vocês, porque eu queria isso na sala de aula. Eu queria olhar no olho deles, lá na faculdade, e falar assim, olha, o que você pensa sobre isso? O que você assistiu? E não dá. Então, a gente precisa ver presença, contato, Isso. interação, como era na educação infantil, né? Isso, exatamente. Porque a gente se faz com o outro, né, B? Ninguém se faz sozinho, né? E, É, e, e é muito interessante até para os seus alunos aí, né? Saber o quanto é necessário a gente reinventar essa docência, né? Repensar é, sobre o seu papel, o seu compromisso, né? E se organizar para coisas que ainda não se fazia, né? Então é muito interessante a gente partir dessa angústia de não sei, e ir embora, vou fazer, né? Do jeito, acertando ou errando, mas vou estar, né, próximo às minhas crianças. E muito interessante o que você falou, B, que assim, na proposta montessoriana, tem muito essa questão da vida prática, né? Tem muito a ligação entre o que a criança faz, que serve para ela fora da escola, dentro da escola, vice-versa. Mas é isso,
foi ficando exclusivo para escolas que adotam a metodologia, né, do trabalho montessoriano, e aí outros conteúdos foram entrando. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, né? Nós temos aí a BNCC, né? E a BNCC da Educação Infantil deixa muito claro os direitos de aprendizagem das crianças. Mas Perfeito. também, né? Mas também aquelas 10 competências. O que diz aquelas 10 competências, senão que o maior alicerce que a gente deve ter para o nosso trabalho com as crianças, ainda que seja além da educação infantil, são ligadas às relações, às atitudes, aos vínculos, ao afeto, ao saber ser, né? Ao fazer-se melhor a cada vez. Então, tudo isso está lá pautado. Então, é importante a gente pensar nisso quando for mandar uma atividade para casa, para a família. O que daqui está dentro daquelas competências? Não de um jeito frio, né? Eu não acredito que a gente precisa colocar para a família o objetivo dessa atividade é tal, tal. Eu não penso que isso seja útil nesse momento, né? Não Mas precisa, né? Essa não linguagem, precisa. essa linguagem não é a mais adequada para a comunicação com a família. Sim, sim, nesse momento não. Mas a gente precisa, enquanto professor, pensar. Eu estou garantindo que de uma forma que lá na casa deles, com o irmão, a avó que está morando junto, ou o pai ou a mãe, ou o irmão mais velho, ou o tio que também mora no quintal, eu estou garantindo uma oportunidade de que eles entendam que essa proposta pode ser feita no colo, pode depois de fazer e brincar lá na terra no quintal, quem é possível. Ou eu posso propor uma atividade em que a criança fique lá da janela do apartamento, olhando lá para fora e dizendo o que ela está olhando, o que ela sente. Então, essas Ótimo. coisas, né, que a gente precisa pensar em que proposta que a gente oferece para as crianças e suas famílias e que faça com que elas sejam ouvidas por quem está lá, por quem estiver É, lá, né? Que sejam falem sobre o que elas estão sentindo, o que elas estão passando, que elas também, pode ser que não estejam entendendo isso tudo, né? com certeza. E de alguma maneira, a cada dia é um novo dia para nós, para a família, e que a gente possa ir dando pequenos sinais de como fazer. Isso. Para as crianças é assim, a gente precisa explicar 100 vezes, a gente vai explicar 100 vezes, porque É verdade. é parte do universo infantil, né? Esse tempo de aprender. Agora, para a família, né? Não é importante o conteúdo e um monte de folha preenchida e a criança colorir todo mundo da mesma cor. É muito melhor que a criança se expresse, faça o desenho dela. Ah, a professora pediu para fazer um desenho. Então vamos olhar quais são as flores que tem ao redor da casa. Eu vou desenhar as flores que eu estou vendo. Então me ajude a observar essas flores. Não precisa Sim. imprimir uma flor da internet e desenhar igual todo mundo, né? Isso, É mais deixando assim exatamente. que a criança faça a sua própria produção, que ela tenha Uhum. oportunidade de se expressar, né? Que é o direito de aprendizagem. Que bonito isso, a Sim, base trazer esse cuidado com a infância, né? Esse respeito com sim. a infância. E Muito legal. principalmente, B, assim, a ideia de que a criança é uma criança potente e capaz. Tá, se a gente acredita nisso, a gente não pode acreditar numa criança com essas capacidades e potencialidades só dentro da escola. Ela é onde ela estiver, né? Então, se a gente é, envia para casa uma proposta em que ela não consiga colocar ali toda a sua potência, seu potencial de pesquisa, a sua vontade, capacidade de perguntar, né, de argumentar, de que forma eu estou dizendo para ela, olha, eu confio que você é capaz. Então a gente precisa pensar em propostas em que elas realmente tenha brilho nos olhos, né? Tem essa vontade de É, dizer, né? Que o que ela vê, o que ela, de repente, a professora perguntar para ela, né? Olha, como é que foi o seu café da manhã? Tem alguma coisa aí que você gostou? Que você não gostou? Tem alguma coisa que você ajudou a fazer? Né? Ou ajudar essa família a colocar uma rotina em que a criança participe, né? Que ela maravilhoso. então, porque
A gente ouve muito, não, a rotina precisa, né? Precisa ter uma rotina, essa criança precisa. Mas a rotina não pode ser rígida, mas também não pode ser totalmente flexível, né? Flácida, que a criança não se sinta segura, que vai ter uma Parte. hora que ela vai, né, ouvir uma história, que uma hora ela vai ajudar a mamãe a guardar os brinquedos, uma hora ela vai estar lá fazendo uma tarefa, outra hora ela pode estar sentada, no sofá com a perna para cima assistindo TV. Então, Nossa, que essa perfeito. né, ajudar a família a refletir sobre isso ajuda também com que eles fiquem bem em casa, né? Nós temos muitas crianças com os pais também trabalhando, né, Bê? Em Com casa, em home certeza. office, né? Então, a gente precisa ajudá-los com alternativas, né? Que são simples e que dá conta, né? De fazer Com um dia a dia mais sugestões. harmonioso em casa. E que essas ações que são da rotina diária, ajudar, né, no processo da casa, ajudar nas pequenas tarefas, que não seja um castigo, mas que seja uma oportunidade da criança se sentir pertence, né? Eu pertenço a essa família, eu sou responsável também por essa casa. E depois que tudo isso passar, o que vai ficar? Que de É, memória vai ficar de aprendizado? Ah, quando eu era criança e eu vivi uma quarentena, eu lembro de ajudar a família a colocar os pratos na mesa. Eu lembro de participar de uma receita, né? Eu lembro da minha mãe fazer uma votação e meu pai para a gente escolher o filme que a gente ia assistir juntos. E aí isso, depois a gente brincadeira de escreveu o nome do grupo. filme lá É na isso geladeira mesmo. para lembrar, quer dizer, É, intrinsecamente está aí o aprendizado, que depois na é escola a gente vai momento, aproveitar tudo isso, né? isso mesmo. É momento de fazer conexões afetivas, né, Bê? Em casa Isso, e na família. Às vezes, nós, professores, trabalhamos em comunidade em que, assim, existe um celular na casa para todo mundo usar. Não tem isso. um computador para o trabalho do pai, da mãe e da criança. Então, a gente, às vezes, as mães, eu não sei se você já viveu isso, mas na sala de aula, as mães, às vezes, conta tanto com a nossa dica, com a nossa sugestão, às vezes elas aguardam uma palavra sua que ajuda a resolver algumas coisas que para a gente parece banal, né? É, Então, de repente, uma dica vale a pena, né? Para fazer uma rotina, para fazer essas propostas que você deu. E a criança bem pequena, ela é capaz. E a gente pode mostrar para as mães o que elas fazem na escola, né? Muitas escolas, como a minha, as crianças comem sozinhas, né? Já que comem com a incrível. própria mão. Eles já É tiram lindo. eles já tiram a comida no richô. Então, assim, a gente Que precisa lindo. mostrar para as mães, mas eles são capazes. Deixa que eles façam, não porque vai ser mais rápido, você tem muita tarefa a fazer, porque eles são capazes de fazer, eles têm esse potencial, né? Então, nas práticas cotidianas, dentro da escola e na própria casa, a gente pode, né, fazer com que essas crianças tenham essa marca, né, dessa competência, né, dessa criança que sabe fazer, é sabida, é autora. Então a gente precisa ter sempre isso, né? Não sucumbir a uma proposta em que isso não esteja clara, né? Então é interessante. Essa crença na infância, nessa potência da infância, é como se a gente estivesse fazendo pequenos depósitos para o futuro, num adulto seguro, que sabe Isso. resolver problemas, no adulto que sabe tomar decisões, que sabe colocar aquilo que sente. A gente vê reflexo, né, da falta de educação infantil, e não é só de direita e esquerda, não. A gente vê em situações de relacionamento, faltou educação infantil, né? Porque é a base mesmo. É a base, não adianta. Eu sempre falo, a educação infantil é o segmento da educação que tinha que ter mais valor, É que ser verdade. mais cuidado. Eu sou suspeito para falar, né, Bê? Não sei se você Duas. viu, eu não sei se você viu, se os seguidores viu, eu recomendo, né, que quem não tenha visto ainda, que procure ler a carta que a Rede Nacional de Primeira Infância enviou para o Conselho Nacional de Educação. Gente, é maravilhoso, é assim, um,
um registro, uma assinatura de muitos professores dizendo que a gente acredita nessa criança capaz e que contradiz uma aula online, né, como resolução nacional, né, como isso pode ser adotado assim como estratégia única de ensino, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção é para todas os considerandos que tem nessa carta. Todas o que se diz lá sobre essa criança autora, capaz, essa criança que aprende nas vivências, que no brincar, a natureza da criança é relacional, né? Que não pode ser pré-requisito para o ensino fundamental. A educação infantil tem a sua essência e sua importância, né? E que, acima de tudo, o currículo da educação infantil é pautado nas experiências, no brincar e nas interações, né? Então, as meninas estão perguntando onde achar essa carta, eu posso disponibilizar também depois lá no meu canal do Telegram e mandar também para você, Bê, para você Você me disponibilizar. mandou, Mandei. eu já imprimi e já vou fazer as marcações aqui para a gente continuar essa conversa depois. Tá muito Ai, interessante. muito bom, muito bom. Nossa, essa carta é assim maravilhosa. E assim, o que pede infinitamente é não fira os direitos das crianças, né? As crianças têm direitos de aprendizagem, brincar, participar, interagir, conhecer-se. Então precisa, né, que isso esteja muito claro para os professores, né? E assim, aos poucos, eles podem ir ajudando os pais também a enxergar isso, né? A ter essas vivências em casa pautado nisso, nesse currículo, né? Na verdade, É, Deus pensa assim, agora é momento né? De envolver-se, interagir, de falar de sentimento, de perguntar para as crianças o que eles estão sentindo diante de tudo isso, né? isso. Essa interação tem que ser pautada nisso também, né? E pensar nesses conteúdos que se mandam em casa. E outros meninos, né? Privilegiem outros aspectos que sejam, né? Voltado nessa ideia de criança ativa, de criança capaz, de essa criança que pesquisa, né? Que quer saber. Puxa, Essas conexões positivas é que a gente precisa fazer, né? A gente precisa ter ponte, né? Ser escuta. se elas colocarem o nome da carta no Google, será que consegue achar? Eu Carta acho que aberta da Rede Nacional Primeira Infância. Então a gente sim. escreve depois um post e Sim, aí facilita. E a Selminha também manda para nós. Eu vi sim, só que uma pessoa escreveu ali falando que tem visto muitas crianças tendo vídeo aula da educação infantil. Às vezes até a escola fala que tem que pôr uniforme e o horário, educação infantil. Então a gente tem que pensar, se esse contato online acontecer, e se a escola está disponibilizando isso, que seja para contato afetivo, para ver a sim. professora, para ouvir uma música, uma história juntos, e ver o colega, porque esse contato não pode se perder. A gente Isso, não tem isso. como, né? A gente não tem como dar uma aula, até porque são experiências, são projetos, são sequências didáticas, são vivências que só a educação infantil permite que elas aconteçam, né? E é um momento atípico, a gente sabe que a internet, a tecnologia, nós não somos contra, mas Sim, eles para a educação infantil, eles têm as suas medidas, né? Que o seu tempo também de ficar ali paradinho. isso Olha, mesmo. passou super rápido, tô impressionada, Selma. Já são 5:30. Ai, que pena. Que pena, a gente vai ter que fazer mais coisas. Mas É, assim, igual eu falei com as meninas, o tempo de 30 minutos é legal para quem está fazendo, para quem está assistindo. Principalmente para poder ver outras lives, para poder assistir, isso, né? A gente cuida nesse sentido. Mas eu queria isso. muito te agradecer. Que delícia conversar. Meu Deus, voou, né, Rosinha? Amanhã é a Rosinha, gente. A Eu Rosinha é tô uma aqui em pessoa primeira fila. a Rosinha é uma pessoa apaixonante. Eu primeiro apaixonei nas hashtags que ela usava e nas legendas. E ficava de olho nela. Falei, gente, como que ela é interessante, olha as coisas bacanas que ela posta, vou ficar de olho. E aí a gente vai fazendo conexões, né?
A gente vai grudando nessas pessoas queridas. Como eu sou grudada em você, né? Isso aí, Bê, coisa linda, né? Temos histórias antigas juntos, né? Eu agradeço Verdade. muito pela oportunidade de estar aqui e eu queria deixar como última mensagem, Bê, a você e todas as meninas, né? Agora é o momento da gente tecer nossos fios, né? E que esses fios, né, com as crianças, com as famílias, com as mães, sejam fios de afeto, né? Que a gente construa aí uma rede, né, de relações tecidas realmente com afeto, com empatia. Se colocar no lugar dessas mães, dessas famílias que com dificuldades estão passando, algumas com desemprego, algumas vivendo luto da perda de alguém da família, mas a gente precisa, né, se colocar no lugar deles e trabalhar essa tolerância, mas sem esquecer do afeto, né? É Perfeito. isso. Palavra afeto, isso resume. Muito bom, Selma, muito obrigada. O pessoal está perguntando se vai ficar salvo. Eu aprendi a salvar. Quem me ensinou foi a Laís. Ela conhece a Rosinha. A Laís é lá de Brasília. E ela me ensinou Sim. pela internet, uma belezinha. Quanta coisa eu tô aprendendo. Aí eu vou colocar no canal do YouTube e depois eu coloco o link para vocês, tá bom? Tá Um bom, meu beijo. bem? Até amanhã, 5 horas, tem de novo. E a Obrigada. Rosinha. Nós vamos lá pro Centro-Oeste. É isso Tchau, aí. tchau, Obrigada, gente. gente. Tudo de bom. Até Beijo. mais. Tchau, tchau. Obrigada.